gravada a partir desse momento. Vai aparecer uma faixa em cima, assim, gravação iniciada. Apareceu, né? Então, ali está em cima, dizendo que a gravação está sendo iniciada. Eu mandei no e-mail para vocês, mas se puderem participar no computador, com internet no cabo, a conexão fica bem melhor, tá? Porque às vezes quando eu for mudar a minha tela ou fazer alguma anotação, pode ser que demore um pouquinho para carregar, dependendo da conexão de vocês. Então eu sempre vou perguntar, tá aparecendo a tela da coisa tal agora? Só para eu ter certeza de que está aparecendo para vocês, certo? Tudo bem até agora? Eu vou falar bastante, porque geralmente os alunos ficam meio com vergonha de falar nos primeiros dias, né? Eu vi que muita gente aqui está começando a graduação, né? Está começando o curso aqui na UDESC, então bem-vindos para quem está começando o curso aqui com a gente. Infelizmente a gente está nesse formato online, né? Por conta da pandemia, mas é mais importante que seja seguro para todo mundo, então esse semestre vai permanecer online provavelmente até o final do semestre, que é em fevereiro, tá? E a minha intenção é tentar ajudar vocês a ter um sucesso nas disciplinas aí da primeira fase e tentar ajudá-los nas coisas de matemática básica, certo? Então, com relação ao meu site, esse site, na verdade, não tem nada demais, tá? É só um repositório de material, eu criei ele antes da pandemia, acabou que ele ficou um pouco abandonado, mas para vocês o que importa é que nesse site eu vou disponibilizar os materiais do curso. Então, por exemplo, vocês vão entrar aqui no site e vão clicar aqui em Curso Matemática Básica 1, setembro de 2021. Quando vocês clicarem, agora apareceu a tela, né, da Matemática Básica aqui do curso. Então, aqui vai ter informação das turmas, vocês são a turma 2, a turma da noite. Aqui tem todo o material das minhas notas de aula em branco, então se você quiser pegar o material e antes do curso tentar fazer os exercícios, é uma alternativa bem interessante, tá? Então, aqui tem todo o material para baixar. É exatamente o mesmo material que eu vou apresentar aqui. A única diferença é que o meu está preto e de você está em branco, caso alguém queira imprimir, tá? O material, então tá todo aqui. E aqui, nesses links, eu vou disponibilizar o material e a gravação, tá? Então, o site é interessante que vocês conheçam, porque eu vou disponibilizar o link da gravação lá. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube, mas o meu canal ele não é um canal aberto, só dá para acessar pelo link. Então, aqui no site vocês vão encontrar esse link. Então, por exemplo, aqui está o link da gravação da aula de hoje de manhã, né? Que são 2 turmas, de manhã e de tarde, é o mesmo assunto. Então, aqui está a gravação que eu já coloquei aqui no YouTube, certo? Então, todo esse material vai estar disponível no site. Então, como vocês são a turma 2, aqui na turma 2 vai estar todos os dias depois do curso, tá? Isso não é automático, então eu tenho que separar, colocar, subir o vídeo, carregar o vídeo, colocar o link, então paciência um pouquinho, mas pelo menos no outro dia já vai estar de certeza, tá? Eu tento sempre fazer logo depois, mas qualquer coisa, dependendo aí se o vídeo demorar um pouquinho para liberar, pode ser que não fique pronto no mesmo dia. E aqui tem a lista de exercícios desse assunto, desse curso 1, tá? Essa lista tem um monte de exercício, então vocês podem usar essa lista para treinar. E ela tem gabarito não, resposta, né? Tá? Então, nessa lista tem materiais aqui. Tá aparecendo a lista para vocês? PDF? Sim. Sim? Uhum. Então, aqui tem lista de expressão numérica, expressão só numérica, sem letra por enquanto. Envolvendo raiz, potência, fração, um monte de coisa, tá? E aqui tem as respostas lá no final, tem até uns probleminhas também. Aqui tem as respostas. A resposta, pessoal, deixa para olhar só no final, tá? Faz todo um exercício, sei lá, faz uns 5, 6 itens, depois olha a resposta. Porque muitas vezes vocês olham a resposta e isso acaba condicionando o raciocínio de vocês e a intenção não é essa. A resposta é só para você verificar depois de fazer o cálculo. Então, tem essa lista também para complementar. Muitos exemplos que eu vou fazer aqui são dessa lista, tá? Mas tem esse material aqui que já era de um curso meu pré-histórico aí de matemática básica. Além disso, nesse mesmo link aqui da matemática básica, vocês podem ser jogados para uma outra página também do site, que tem um conteúdo geral de matemática básica e isso fica sempre no ar. Então, aqui tem várias outras listas de revisão de matemática básica, então envolvendo expressões algébricas. O que é isso? Uma expressão que tem variável x, y, z, tem letras também para a gente descobrir o valor dessas letras.
equações, inequações, logaritmo, matriz. Então, tem várias listas, a maioria delas tem resposta, tá? Para vocês treinarem também. Tem alguns vídeos de apoio que vocês podem consultar. Tem um site de jogos da Mangarrai, que é um site de jogos de ensino de matemática. E tem outros materiais de apoio. Por exemplo, aqui tem várias apostilas melhor compiladas e com mais conteúdo que essas minhas notas de aula que eu vou mostrar para vocês. Então, tem a apostila do CEPLAN, que é o centro da UDESC, tem a apostila do Instituto de São Paulo, tem da UFSC, tem várias apostilas de matemática básica que tem uma estruturação, digamos assim, revisão teórica, exemplos, exercício. Então, você pode explorar alguma dessas apostilas também. Nesse site também tem várias referências de matemática básica, todas elas disponíveis na nossa biblioteca da UDESC, tá? Aqui do centro. Se você como aluno da UDESC estiver em outra cidade que tenha centro da UDESC, você também pode fazer empréstimo de material, não necessariamente precisa emprestar aqui em Birama, tá? Você pode pegar e todas as bibliotecas vão ter materiais de matemática básica, sem dúvida nenhuma, tá? E tem alguns outros materiais também que estão na forma online. Tem acho que 2 aqui que estão na forma online que vocês também podem consultar. O pessoal que está chegando agora na universidade, a UDESC assina vários livros online, tá? Só que para acessar o livro, você tem que logar no sistema da biblioteca da UDESC. Isso por quê? Porque a UDESC compra essa licença virtual. Então, eu só consigo acessar se eu fizer essa verificação antes no portal da UDESC, tá? Mas tem muita coisa, muito material na forma de e-book, principalmente agora na pandemia, assim, muito mais material apareceu. Então, vocês têm uma série de outros materiais que vocês podem consultar também de forma online. Essas referências são as que estão na biblioteca do SEAV. Mas se eu colocar lá matemática básica ou matemática numa busca na biblioteca da UDESC como um todo, vai aparecer muitos outros materiais, tá? Dessa coisa toda, o que eu queria dar destaque com relação a hoje, tá? Tem um site, chama-se Khan Academy, eu não sei se todos conhecem, mas é um site que tem conteúdo de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então, eu vou clicar aqui num dos links que eu coloquei, que é a parte de aritmética. Aritmética significa fazer conta, fazer cálculo. Então, eu vou clicar aqui, deve estar abrindo o site do Khan Academy. Apareceu para vocês o site aí? É um site azul. Sim, acho sim. Tá aparecendo? Então, o site do Khan Academy tem um monte de coisa, tá? Se eu clicar aqui em cursos, tem conteúdo de física, de história da arte, de química, biologia, engenharia. Matemática é a maior parte, tá? A maior parte do site é matemática, separado por ano, separado como revisão para você quando vai começar, sei lá, o 6º ano, o 7º ano. Tem a parte de computação, programação, matemática de ensino superior, então tem cálculo, tem um monte de coisa, equações diferenciais, álgebra linear, tem um monte de material. Por que eu gosto de recomendar esse site? Primeiro, porque ele tem muita coisa. Então, ele tem várias e ele linka muito bem os conteúdos. Então, você pode estar num conteúdo, ele já te indica um outro material que está relacionado. Tem ferramenta de busca. Então, por exemplo, eu queria saber mais sobre potenciação. Vem ali na ferramenta de busca e digita potenciação. Até já completou. Olha para mim. Então, aqui, potenciação. Ele vai abrir um monte de material, por exemplo, aqui, desafios, vai abrir vários outros. Mas o mais interessante, então, ele tem várias organizações de material. O que eu gosto muito dele é o seguinte. Bom, abri a atividade de potenciação. Ele me mostra onde que isso está dentro de um contexto de matemática. Então, matemática, dentro de álgebra, expoentes. E ele tem material de vídeo, material de exercício e material de revisão. E ele vai dizendo para você o que você já assistiu, tá? Então, por que eu acho legal recomendar o Khan Academy nesse curso de matemática básica? Porque eu não vou dar conta de tirar todas as dúvidas de vocês, né? Porque cada um tem dúvidas diferentes. No Khan Academy, você pode regular o que você vai assistir, procurando mesmo. Eu queria estudar tudo desde o início. Então, vem aqui em álgebra, por exemplo, vai ter lá todos os conceitos. Resolução de equações, inequações, o que você quiser. Eu queria saber como faz cálculo com número com vírgula.
Procura ali, você vai achar. E além disso, vamos supor, eu vou clicar num link aqui qualquer. Ele vai ter vídeos explicando, e os vídeos são bem curtinhos, tá? No máximo aí uns 10 minutos, tem vídeo de 2 minutos, tem vídeo de 5, tem vídeo de 10, assim, quase nunca, mas eu nunca vi nenhum vídeo de mais de 10 minutos aqui no Khan Academy. Se eu clicar em um desses vídeos, ele vai abrir o vídeo, vai carregar, né, com o áudio e tudo mais, explicando ali o assunto. Depois que eu terminar de assistir, vamos supor que eu assisti uma parte, ele vai me indicar, é que eu acho que eu não comecei a rodar, por isso que ele não atualizou. Deixa ele rodar um pouquinho aqui, só para ele fazer um negócio aqui, que eu quero mostrar com vocês. Deixa eu só desligar o áudio, senão eu fico falando e ouvindo o cara falar ali ao mesmo tempo, daí eu fico doido. Tá, então vou fechar. Ok. Estão vendo que agora, nesse link que eu cliquei, o botão de play ficou com um negocinho azul embaixo? Tipo de percorrido, assim, ó, você assistiu um pedacinho? Sim. Esse site, ele vai te dizer o que você já fez, com essas marcações em azul. Então, por que eu acho legal o Khan Academy? Você faz um login lá com o seu e-mail qualquer, tá? Só faz uma conta, não tem que pagar nada, ele é gratuito. E ele vai te dizendo o que você já assistiu. Então, se você entra na sua conta, vai dizer, ó, você já assistiu esse vídeo, isso aqui você já fez. Então, é uma forma de organizar o estudo de vocês, no sentido de que, não, isso aqui eu já estudei. Ah, não, esse assunto está relacionado com aquele que eu já tinha visto antes. Então, é fácil de vocês se organizarem, tá? E ele tem as coisas bem interligadas. E ele tem exercício, ele tem vídeo, por exemplo, aqui tem os vídeos, e ele tem exercícios também. Então, eu vou abrir um dele aqui, por exemplo. Ele tem o vídeo, ele tem material escrito para você revisar os conteúdos, então ele também traz explicação. E ele tem exercício de revisão. Então, quero praticar esses conceitos que eu estudei nesse módulozinho. Então, vou aqui, iniciar. Aí ele vai fazer algumas perguntas e você vai respondendo. Calcule 5 menos t sobre 3, sendo t igual a 12. Aí você coloca a resposta ali, ele vai gravando para você. Tá? Então, eu acho um site bem interessante, tem muita coisa, inclusive para os cursos de ensino superior, tá? Mas justamente, ó, aqui já marcou, tá vendo, ó? Como eu cliquei nessa atividade, ele marcou aqui que eu já cliquei nessa atividade e ele mostra aqui no final uma evolução. Em algum lugar aqui da página ele mostra que eu não estou logada. Então, talvez por isso não está mostrando. Então, eu gosto muito desse site por isso. Porque ele tem vídeos curtinhos. Então, ó, eu vou estudar 10 minutos hoje. Você vem ali e consegue assistir um vídeo e fazer um exercício. Tá? Justamente porque eu não vou conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, mas eu estou à disposição aí para ajudá-los durante o semestre sem problema nenhum. Então, uma sugestão de estudo para quem tem interesse, né? E quem vai começar a graduação. Aqui a gente tem, deixa eu ver aqui quem está logado. Eu tenho alunos aqui que já são alunos do ensino superior e tem bastante gente começando. Então, eu tenho certeza que todo mundo que já está na graduação vai concordar comigo que uma revisão de matemática básica não faz mal a ninguém, né? Então, principalmente para os alunos que estão começando aí agora, seja num contexto mais simples ou num contexto mais sofisticado, volta e meia vai aparecer lá uma divisão por frações, uma soma, uma expressão numérica, alguma coisa que precisa manipular a matemática e manipular de forma correta, porque senão o teu resultado, a sua coisa lá que você quer estudar, não vai funcionar, tá? Vou dar um exemplo assim bem trivial, digamos assim. Em contabilidade, já que tem bastante gente aqui da Contábeis, em contabilidade vocês vão estudar planilha de balanço de contas. O quanto entrou e quanto saiu de dinheiro, né? Como se fosse o nosso extrato bancário. Lá vai estar usando soma e subtração o tempo todo, certo? Então, por mais que você entenda o conceito da planilha, o que vai entrar nos positivos, o que vai entrar nos negativos, se você fizer a conta de mais errado, a tua planilha vai estar errada. Então, as operações básicas, elas vão estar aí dentro de coisas que vocês vão estar estudando na graduação, seja na hora de fazer uma planilha, seja na hora de calcular o gráfico de uma função, seja na hora de você fazer um contador, por exemplo, na programação, e você tem que fazer esse contador se atualizar, tá? Então, vai aparecer a matemática básica, não necessariamente assim, quanto que é 1 mais 1, quanto que é 1 ao quadrado.
mas dentro de um contexto que vai requerer que vocês saibam resolver essas operações de matemática básica de forma correta. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria que vocês tentassem revisar esses conceitos de matemática básica, e acho que a participação no curso já é um bom começo para isso. Certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês as minhas notas de aula. Para quem tem aula comigo já conhece o meu quadro negro. Tem um bichinho aqui me incomodando. O meu quadro negro. Tá aparecendo para vocês aí o meu quadrinho digital? Eu escrevendo aqui? Sim? Atualizou? Sim. Só um pouquinho. Fui pedir pro meu esposo fechar a janela aqui, porque tá entrando um monte de bicho aqui no meu escritório. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, essas notas de aula eu vou disponibilizar lá naquele site. Então, vocês não precisam copiar essas notas de aula, tá? Vai estar disponível lá. O interessante é que vocês tenham um material aí do ladinho para fazer os cálculos e fazer as anotações junto comigo. Segunda coisa, não pode usar calculadora. Calculadora bem longe, calculadora do celular também não vale, tá? Eu quero que vocês façam uns cálculos aqui de cabeça. Por enquanto não vai aparecer nada mirabolante assim, tá? Vai aparecer um 7 vezes 8 daqui a pouco. Mas acho que o 7 vezes 8 é a parte mais difícil da aula de hoje. Mas sem fazer com calculadora, tá? E eu gostaria que vocês participassem, né? Quem não quiser responder não precisa também. Prefiro ficar quietinho ali, então tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se vocês pudessem responder no chat, eu cortei meu áudio. Se vocês puderem responder ali no chat as perguntas que eu for fazendo, eu acho bem legal, tá? Para eu ter esse feedback de vocês. Então, como eu falei para vocês, vocês estão na turma 2, né, do nosso curso de matemática básica. Essas notas de aula vão estar disponíveis lá no meu site, que a colega colocou aqui no chat, né? Eu ia fazer isso, esqueci. Esse site que está aqui, eu vi que vocês já colocaram ali. Então, ok. E precisando de alguma coisa, vocês têm o meu e-mail que eu escrevi aí para vocês, aquela mensagem avisando que o link já estava disponível. Bom, essas notas de aula que eu preparei é uma revisão, assim, mas não tem tanta coisa teórica, tá? Tem umas propriedades, umas tabelinhas, alguma coisa, mas não é assim com definição teórica, uma coisa mais formal, como se fosse uma apostila mesmo, como se fosse um livro, tá? São mais algumas coisas para a gente lembrar antes da gente fazer os exercícios e alguns conceitos que a gente precisa definir. Esse curso ele vai ser um pouquinho mais longo do que o meu do semestre passado, então eu acho que eu vou conseguir chegar lá em potenciação e radiciação. Mas eu tenho que começar do começo, justamente porque eu não sei aí como é que tá a base de vocês. Não, acho que não, Maria Eduarda, porque o Khan Academy não dá certificado. E não é todo certificado que a UDESC aceita, acho que não tem como não. Tem alguns cursos online, mas o do Khan Academy, para validar como atividade, tem que ser um curso assim mais formal, bonitinho, com algum registro, algum vínculo com alguma coisa de... O Khan Academy também mas eu não sei como é que funciona. Não tem certificado, então não dá para validar. Fazer horas voluntárias também dá crédito, galera. E é bem fácil de fazer horas voluntárias e gerar crédito. Bem fácil. Na hora voluntária na faculdade? Na faculdade ou na comunidade, eu pelo menos consegui assim matar 60% dos meus créditos só fazendo trabalho voluntário. Ah, tá. Aí tem as regras, né, dos trabalhos voluntários que você tem que fazer para ganhar crédito. E, é rapidinho, porque tem bastante gente que precisa de voluntário. E às vezes tu vai lá, trabalha 1 dia, 2 dias e tu consegue levantar carga de crédito. Entendi. Então, ouviu, Maria Eduarda? Faz tempo que eu não sou aluna, daí eu não sei. Então, uma dica aí para validar, para pegar crédito de hora complementar, tá aí atividade voluntária. Eu não sabia, realmente. As minhas horas, na época eu estava na faculdade, era só licenciatura, então tinha que ser hora em sala de aula mesmo, complementando. Tá? Então, a gente vai fazer uma introdução dos conceitos básicos aqui de matemática básica.
É o mesmo curso que eu dei em abril, em maio, para quem participou, mas não vai atrapalhar ninguém treinar um pouquinho mais de matemática básica e revisar alguns conceitos, certo? Então, a gente vai começar pelo começo, que é justamente definir os conjuntos numéricos que a gente trabalha aí quando a gente fala de matemática básica, pelo menos aí no começo da graduação. Vocês já viram esses conjuntos no ensino fundamental e médio, mas para relembrar, principalmente notação, tá? Porque vai aparecer alguns símbolos e aí vocês têm que saber o que significam esses símbolos. Então, a primeira coisa, os dois primeiros conjuntos numéricos que a gente estuda lá, quando a gente começa a escola, é o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Os números naturais são os números que a gente usa para contar. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante é um conjunto de números infinitos. Essa é a notação que a gente usa para o conjunto de números naturais, esse N com essa barrinha dupla. Mas na mão fica um pouco diferente, o meu é assim, tá? Mas vamos considerar que qualquer um dos dois está valendo, mas tem que ter essa barrinha dupla. Então, esse é o conjunto dos números naturais, os números que a gente usa para contar. Quando eu quero excluir de um conjunto o número 0, e isso é uma anotação que vai aparecer para vocês aí durante os cursos de vocês, a gente coloca um asterisco no símbolo do conjunto. Então, por exemplo, em algumas situações o 0 não vai interessar no contexto que a gente está inserido. 0 é um número assim como qualquer outro, tá? Não tenham preconceito com 0, 0 é número, 0 é inteiro, 0 assim como os outros, ele é lindo. Só que, dependendo do contexto que a gente está, muitas vezes a gente não quer ter que se preocupar com 0, porque a gente não pode, por exemplo, dividir por 0. Então, quando eu quero excluir o 0 de qualquer conjunto, a gente coloca um asterisco logo ao lado do símbolo do conjunto. Então, quando aparecer aqui na nossa conversa, esse N com o asterisco em cima, significa que eu estou excluindo o 0 do meu conjunto numérico. Quando a gente vai escrever o conjunto de números naturais, como ele é um conjunto infinito, a gente tenta colocar os números em ordem. Se você quiser colocar todos os números pares, depois todos os números ímpares, pode, mas aí vai ficar meio difícil você representar isso. Então, a gente sempre coloca numa ordem crescente. A gente coloca os elementos do conjunto de forma que da esquerda para a direita esses números aumentem. Então, independente se for com 0 ou não, a gente costuma ordenar esses números dessa forma. Conjunto dos números naturais, a gente usa para contar. Quando a gente estende um pouquinho mais esse conceito e começa a falar de dívidas, a gente ganha um segundo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. O que é o conjunto dos números inteiros? São todos os naturais e os seus opostos. O que é o oposto de um número? É um cara que tem o mesmo valor absoluto, mas tem um sinal diferente. Então, os números inteiros são os números naturais e os seus respectivos opostos. O oposto do número é um número com um sinal diferente. Então, por exemplo, menos 2 e 2 são opostos um do outro. Um é positivo e o outro é negativo. Aqui eu vou fazer a primeira observação. Quando a gente tem um número positivo, então um número que é maior do que 0, eu não preciso escrever o sinal desse número. Então, eu posso escrever 2 ou posso escrever mais 2. 2 é o oposto de menos 2 ou mais 2 é o oposto de menos 2. Muda o sinal. Tá? O sinal de mais a gente pode omitir se não for gerar nenhum tipo de dúvida para a gente. 3 e menos 3 são opostos um do outro. E o 0 é o oposto dele mesmo por definição. Por quê? Porque 0 pode ser escrito como mais 0 ou menos 0, já que isso não vai interferir no resultado. Se eu fizer alguma coisa e somar 0, continua aquela coisa. Se eu subtrair 0, também continua aquele número. Então, a gente define o 0 como sendo o oposto dele mesmo. E aí, o conjunto dos números inteiros é representado por esse símbolo Z. Eu lembrava por que era Z e eu não lembro mais, tá? Por que o nome é Z. Mas, bom, fica para outro momento. E a gente representa, então, esse conjunto pela letra Z. Deixa eu ver como é que fica a minha na mão. Se fica pior, não, fica parecido com essa barrinha cruzada. E a gente ordena o conjunto no mesmo esquema. Ou seja, da esquerda para a direita os números aumentam. Então, a gente costuma
escrever o conjunto dos números inteiros como reticências, menos 3, ou o número que você quiser começar, né? Só para dar a ideia de que tem os negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim por diante também é um conjunto infinito de números. Tá? Então, hoje a gente só vai falar de operações com esses dois conjuntos, o conjunto de números naturais e o conjunto de números inteiros. Se eu quero tirar o zero dos números inteiros, a mesma coisa, coloco o asterisco em cima, e os números naturais e os números inteiros estão contidos. Os números naturais fazem parte dos números inteiros. Essa parte aqui, ó, é o conjunto dos números naturais. Então, eu posso escrever que os números naturais estão contidos nos números inteiros. Esse símbolo aqui, para quem não conhece, significa contido. Então, agora vai aparecer alguns símbolos que eu imagino que vocês viram aí no ensino fundamental e médio, mas só relembrando alguns desses símbolos. São C, tá? Para ser um Czinho, assim. Ou a gente representa na forma de notação de conjunto, uma bolinha dentro da outra para dizer que os naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. Deixa eu só aceitar aqui, que o povo sai e entra, daí eu tenho que aceitar. Beleza. Então, já aceitaram aqui quem tinha saído. Se eu quero excluir o zero do conjunto, eu coloco um asterisco em cima. Então, também a gente pode denotar tirando o zero por esse Z com asterisco. Esse asterisco, por que é importante? Quem já fez cálculo, quem já fez matemática, sabe que muitas vezes a gente precisa excluir o zero, porque a gente está falando de uma divisão. Porque divisão eu não posso dividir por zero. Então, muitas vezes, em vez de eu colocar que é o conjunto sem o zero, basta colocar esse asterisco, isso vai estar dizendo que eu estou querendo o conjunto. Pode ser qualquer outro conjunto. Quando você coloca esse asterisco, você está tirando o elemento zero desse conjunto. Então, definindo aí quem são as nossas operações, quem são os nossos conjuntos, a gente vai definir as 4 operações básicas dentro do conjunto dos números naturais e dos números inteiros. Ou seja, adição e subtração, e depois multiplicação e soma, e aí na aula de hoje acho que a gente consegue falar sobre isso. Eu vou fazer um intervalinho, tá? Quando for umas 8 horas, eu faço um intervalo aí de 5, 10 minutinhos para vocês. Então, aqui eu coloquei a regra que a gente aprende na escola quando a gente vai somar números positivos ou somar números negativos, que é a seguinte. Quando eu quero somar dois números inteiros, se eles têm o mesmo sinal, eu somo os números em valor absoluto, sem se preocupar com o sinal, e mantenho o sinal desses dois números. Quando eu quero somar números que têm sinais diferentes, significa que eu vou ter um negativo e um positivo. Então, eu tenho uma dívida e um dinheiro sobrando. Então, na verdade, esses dois caras estão representando situações diferentes. Portanto, eu vou subtrair os valores absolutos e vou manter o sinal daquele que for maior. Então, essas frasezinhas aparecem aí quando a gente estuda operação de soma com números inteiros. Eu não gosto muito dessas frases, tá? Eu acho assim, às vezes mais confunde do que esclarece a conta que a gente tem que fazer. Então, eu prefiro definir o seguinte. Eu prefiro definir o que a gente faz alguns exemplos e como que a gente trata quando a gente tem um sinal de soma em um número negativo ou um sinal de soma em um número positivo. Então, eu poderia resumir aquelas duas propriedades da seguinte forma. Deixa eu só colocar um slide aqui. Eu poderia resumir aquelas propriedades assim. Vamos supor que eu tenha, fazer dois exemplos. 2 mais 5. Quanto que dá essa conta aí? Alguém sabe me dizer? 2 mais 5. Então, eu tenho o número 2. 7. Mais 7. Dá mais 7, certo? Mais 7. Ok, então isso aí, beleza. Tenho dois números que são positivos. Eu poderia escrever esse 2 aqui, que eu omiti, mas eu poderia escrever ele assim, se eu quisesse. Esse 2 está positivo, só que eu vou omitir o sinal antes. Mais 5. Eu tenho 2 dinheiros sobrando, tá? Eu vou somar essas quantidades, no final eu vou ter
mais dinheiro ainda sobrando lá na minha conta corrente. Se eu tiver uma situação assim, 2 mais um número negativo, o que acontece? Eu posso escrever essa conta se eu quiser, esse 2 é positivo, mas eu omiti o sinal, assim, 2 que vai somar um número negativo. Então, deixa eu pintar de amarelo aqui para mostrar uma coisa. Esse mais aqui, em amarelo, representa a operação de soma. Então, eu tenho um número positivo, outro positivo, eu estou somando 2 positivos. Do mesmo jeito que esse mais representa a operação de soma. Então, se eu estou somando um dinheiro na conta com uma dívida, eu vou ter que ver quanto que sobra depois que eu pagar essa dívida. Então, quanto que vai dar essa conta aqui? 2 positivo com 5 negativo. Menos 3. Menos 3, né? Até aí tudo tranquilo. Menos 3. Ok, então ficou, como tem sinais diferentes, eu percebi que essas grandezas estão representando coisas diferentes, porque uma está me dando dívida, digamos assim, e a outra está me dando dinheiro na conta, e eu preciso ver quanto que sobra depois que eu juntar essas duas coisas, se eu vou ficar devendo mais ou se eu tenho mais dinheiro. Mas essas operações aqui poderiam ser resumidas em duas coisinhas que a gente precisa lembrar quando a gente fala que tem sinal positivo e sinal negativo. Que é a seguinte, quando eu tiver mais e mais, vamos supor, mais e mais 5, o resultado disso é 5 positivo, né? Então eu estou somando um número positivo é equivalente a trabalhar com esse número positivo 5, e se eu estiver somando um número negativo, eu vou ter que lembrar que esse negativo aí vai ter que compensar com aquele outro termo, se é dívida ou se é dinheiro na conta, então seria equivalente a eu trabalhar com uma dívida de 5 unidades. Então, o mais importante para mim não é que vocês saibam da regra. Eu, na verdade, eu odeio aquela frase lá. Pega, soma os sinais diferentes. Não. Pensa que quando você tem sinais diferentes, um mais e um menos, é como se você tivesse uma dívida e opera ali e vê o que sobra na sua expressão numérica, tá? Quanto menos sinais tiver, melhor. Por isso que eu não escrevi esse 2 aqui como mais 2. Não precisa colocar esse mais na frente. Fica claro que esse 2 que está ali é positivo, mesmo sem eu omitir o sinal. Tá? Então, toda vez que eu puder omitir um sinal e não tiver dúvida, não gerar dúvida nem para você, nem para outras pessoas que estejam vendo as suas resoluções, a gente pode omitir. Então, aquelas situações poderiam ser escritas em alguns exemplos. Vamos pegar alguns exemplos onde a gente tem 2 números positivos, 2 negativos, um positivo que é maior que o negativo e um negativo que é maior que o positivo. Por exemplo, aqui. 3 positivo com 7 positivo, 10 unidades. Não preciso colocar o mais 10. Posso, mas não é necessário. Mais 10. 5 negativo somando com 2 negativo, 7 negativo. Aqui eu coloquei um mais e um menos, por quê? Porque eu estou falando da operação mais. Então, aquele mais com o menos virou um sinal de menos, como eu acabei de mostrar aí para vocês. 5 menos 2 gera 3 positivo, porque o 5 que eu tenho de dinheiro é maior do que a minha dívida de 2 unidades. Deixa eu pintar esses dois aqui, só para indicar esse menos. Aqui a mesma coisa. Só que agora, se eu tenho 5 com 7 negativo, eu tenho mais dívida. Portanto, eu vou ficar com 2 negativo como solução. Tá? Então, com sinal negativo, quando a gente está fazendo operações só de multiplicação, não, de soma e subtração, a gente verifica essa história de tô devendo ou tenho dinheiro. Pode perguntar. Se quiser perguntar pelo mais com mais, sempre será, mais com menos, sempre será menos. Não necessariamente. Isso é uma coisa que todo mundo fala, esse mais com menos. Mais com menos será menos. Se for assim, sim. Se você estiver somando e dentro um número negativo, isso é equivalente a trabalhar com um número menos 5. É nesse contexto aqui que você está perguntando do mais e do menos? Nesse contexto aqui?
Sim? Então, sim, nesse contexto, sim. Se você tiver um mais, que é a operação de soma, e dentro do parênteses um número que é negativo, isso é equivalente a você trocar essa soma e esse menos por um único sinal de menos. A mesma coisa vale se a operação for subtração. Se for subtração de um número positivo, tá? Que seria a mesma história, tem dois sinais diferentes. É a subtração de um número positivo. Isso é equivalente a você ter um número negativo aqui no final. Tá? Então, nesse contexto, sim. Por que eu pergunto nesse contexto e não em outro? É porque isso é uma dúvida, tá, Douglas, que todo mundo tem. Quais são as 4 operações fundamentais? Vocês lembram? Acabei de falar delas. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Aonde que vocês aprenderam a operação com? Na multiplicação, não é? Não. Com. Essa operação, com. É uma operação básica? Todo mundo fala essa frase, Douglas. Toda vez o pessoal me pergunta, mas mais com mais é mais com menos é menos. Não existe a operação do com, apesar de que todos os alunos falam e eu às vezes falo também. Então, por isso que eu perguntei o seu contexto. Se for essa história do sinal assim, quando você tem um sinal e um número, sempre vai ser negativo se os sinais forem diferentes, sim. Pode ser mais fora e menos dentro, ou pode ser menos fora e mais dentro. Mas não é verdade sempre esse com, porque você poderia estar pensando assim, ó. Quanto que dá mais 5 menos 3? 2 positivo? 2 positivo, certo? Então, aí, e é mais com menos. Então, é isso que vocês não podem confundir. Vocês não podem dizer que isso é mais com menos. Entendeu? Porque quando você... Essa história do com, que a gente tem esse hábito de falar, por isso que eu brinco que... Você entendeu o meu posicionamento, Douglas? Porque quando vocês falam assim, mais com mais, você está se referindo a essa história de ter sinais diferentes, um depois do outro, sem nenhum outro número, ou quando você tem mais com menos, nesse contexto. Porque aí não, aqui você tem uma soma ou uma subtração, dependendo do contexto, como você olhar, uma soma de 2 números com sinais diferentes. Então, quando eu escrevo mais 5 e menos 3, isso poderia ser escrito assim, como mais 5 mais menos 3. Porque esse mais e esse menos, eu posso escrever ele assim, só como menos. Então, quando vocês falam esse com, vocês têm que diferenciar. Por isso que eu brinco, assim, que o interessante é que vocês acostumem a falar sem o com, porque com não é uma operação matemática, tá? Então, quando você diz, quando eu tenho mais vezes ou mais um número negativo, ou eu tenho menos um número positivo, ou eu tenho um número positivo mais um número positivo, ou mais somando com mais, ou mais multiplicando com menos. Então, vocês têm que falar a operação que vocês querem fazer, tá? Então, a pergunta do colega foi, mais com mais sempre será mais com menos, sempre será menos? Nessa regra de sinais aqui, sim. Sempre que você tiver um sinal fora e um sinal dentro e eles forem diferentes, o resultado vai ter sinal negativo, sempre. Agora, se você tiver operando 2 números, aí você tem que ver qual deles é maior. Nesse caso aqui, o maior é o 5. Então, como eles têm sinais diferentes, eu vou manter o sinal do maior, que é o 5. Esse cara aqui é o maior. E vou subtrair os 2 números. 5 menos 3 dá 2. Portanto, o resultado é 2 positivo. Tá? Então, o com é a quinta operação básica que existe na matemática básica. Porque todo mundo fala mais com mais. Não tem uma pessoa... Tem uma pessoa que eu conheço que não fala porque é bem, assim, cuidadoso nisso. Mas a gente tem costume de falar isso sem querer. Tá bom?
Então, se for só análise de sinais, sim, sinais diferentes, o resultado é negativo. Nessa análise de sinais aqui, tá? Um sinal fora do parênteses e um sinal dentro do parênteses. Se for a operação entre números, aí tem que ver quem que é maior. Aqui o 5 positivo é maior, portanto o resultado é positivo. Aqui o 7 negativo é maior em módulo, portanto o resultado é negativo, tá? Em ambos os contextos, tá bom então. Treinando aí você vai esclarecendo um pouquinho mais, tá? Mas essa história da gente se livrar do sinal, aqui ó, tentando transformar ele ou só no sinal de mais ou só no sinal de menos, é justamente para tentar esclarecer essa dúvida aí da operação. É mais com mais? Não, é outra coisa. Isso é uma soma, o menos de dentro é o sinal do número e ou o mais de dentro é o sinal do número. Uma coisa é a operação, outra coisa é o sinal do número, tá? E se eu tiver, por exemplo, aqui, fazendo em azulzinho, também uma soma de números diferentes, com sinais diferentes, aqui eu tenho 8 negativo e 2 positivo. Isso é equivalente a eu escrever desse jeito, mas eu não vou escrever porque eu vou ter que colocar mais um sinal. Mas essa conta é equivalente a eu escrever esse menos 8 que está aqui e juntar ele com esse número 2. Então, mais 2, mais 2. Sinais iguais, o resultado é positivo quando eu estou fazendo essa análise de sinal. Então, essas duas maneiras de escrever são equivalentes, tá? Na de cima, eu estou colocando explicitamente quem é a minha operação e o sinal do número 8, que é negativo, e o sinal do número 2, que é positivo. Como eu tenho números com sinais diferentes, eu quero somar esses números, eu vou manter o sinal do maior. O maior é o 8 negativo, portanto o sinal é negativo. E como eles têm sinais diferentes, eu vou subtrair os resultados em módulo. 8 menos 2 é 6, tá? Quando eu digo equivalente, que é uma palavra que nem todo mundo está acostumado, significa que escrever isso ou escrever isso, tanto faz. Só que qual forma é muito mais fácil de escrever? A segunda, né? A segunda tem só 4 caracteres. Na de cima tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 caracteres, tá? Então, se não gera ambiguidade, a gente pode escrever de formas mais sucintas, mas sempre respeitando a regra de sinais que aparecer aqui. A mesma coisa aqui. 3 negativo com 7 positivo. Qual é o maior deles? O 7. Então, o resultado vai ser positivo, assim como o número 7. 7 menos 3 é 4. Como o resultado é positivo, eu posso omitir o sinal se ficar claro, né? Quando tem mais ali, 4 positivo ou 4 sem o sinal é a mesma coisa, então a gente pode omitir esse sinal de mais. Na subtração, é a mesma coisa, a gente vai precisar usar essa regra de sinal ali na frente. Então, antes de eu mostrar alguns exemplos de subtração, eu tinha feito essa observação meio que para resumir tudo que a gente precisa saber quando fala de soma ou subtração de números inteiros. E aí a pergunta do colega. Primeira observação. Quando o meu número é positivo, eu posso omitir o sinal de mais, tá? Então pode aparecer só o número 2, 5, 9, o número que você quiser, ou esse número com sinal positivo. Esse positivo é o sinal do número. Não é a operação de mais, é o sinal do número para me indicar que ele é um número maior do que zero. Quando eu tenho lá dentro da minha expressão algébrica, lá dentro do meu problema que eu tenho que resolver, operações de mais ou de subtração, eu posso, ao invés de eu ter um símbolo para operação, né? Esse aqui no caso é a operação. E o símbolo de dentro, que é o símbolo do número, que é o sinal do número, que são duas coisas diferentes, eu não preciso trabalhar com esses dois sinais. Um é a operação de mais, o outro é o sinal do número. Eu posso transformar esses dois em um único sinal
e enxergar esse número como um número ou positivo ou um número negativo. Então, como é que fica a regra de sinal nesse caso? Douglas, se os dois forem positivos, o resultado é positivo. Então, esses dois sinais de mais geram um sinal de mais depois. Se tiver um positivo e um negativo, ou um negativo e um positivo nesse formato aqui, qual é o resultado que a gente vai ter depois? Eu estou operando, estou somando um número negativo ou estou subtraindo um número positivo. Isso é dívida de alguma forma. Então, o resultado é menos 2. Para a gente se livrar dos sinais. Quanto menos sinal tiver, melhor. Se eu tiver 2 negativos... Espera aí que tem umas coisas que ficam aqui escondidas, que vocês não veem. E aí, quando eu apaga junto. Esse caso aqui, como é que fica, então? Quando a gente tem uma subtração de um número que é negativo. O resultado vai ser esse mesmo número, né? Seja lá qual for o número que a gente estiver operando. Mas a minha pergunta é, o resultado fica positivo ou fica negativo? Quem se arrisca? Positivo. Então, o resultado vai ficar positivo. Tá entrando aqui. Mais alguém? Ô, Pro, aí eu já ia usar de novo o coma. Com menos vai dar mais. Então, não tem... Eu até brinco quando vocês perguntam isso, que assim, não tem problema. Sinais iguais são positivo o resultado. Quando é nesse esquema aqui, ó, um sinal e logo um parênteses com outro sinal. Sim, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, esse cara aqui é 2, né? Sinais iguais. E aqui, sinais diferentes. É isso mesmo. O Adriano, quando está fazendo o cálculo, por causa dessa jogada aqui, ele deixa o sinal, às vezes, negativo. Ele não faz o menos com menos para virar mais. Ele diz, mas tá tudo sinal de negativo, então tudo é menos, tudo é menos. Ele se perde muito nisso aqui. Isso é treino. Como você falou, professora, mas aqui eu estou usando o com. Não tem problema você pensar assim, mais com mais. Não tem problema, tá? O com não adianta, o com está assim impregnado na nossa mente. Mas o importante é que vocês saibam qual é a regra de sinal correta. Por quê? Porque pode aparecer aquele contexto lá do 5, vamos supor, né? Do mais 5 menos 2. E aí isso aqui não é mais com menos. É um número 5 e um número menos 2. Sendo somados essas duas quantidades, aí você tem 5 de dinheiro, 2 de dívida, o seu resultado é 3 de dinheiro. Então, é nesse contexto que o com não pode aparecer, não pode surgir, tá? Pode usar o com quando for sinais seguidos, assim. Aí pensa que o com não tem problema nenhum, tá? Vamos fazer alguns exemplos para treinar, tá? O mais importante é que a gente treinar esses exemplos. Então, tem as regrinhas de sinal do negativo, mas todas elas se resumem nessas 4 opções. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Deixa eu só apagar um negócio aqui e já vou para a próxima página. Aqui, que eu queria apagar. Acho que tem uma outra observação. A segunda observação é só com respeito ao zero, tá? Para quem eventualmente tiver dúvida quanto a isso, quando você tem 0 e menos 2, por exemplo, o resultado é menos 2. Vamos pensar em termos de sinal. 0, esse menos significa, eu posso escrever esse menos como mais menos 2. Então, você tem 0, positivo ou negativo, tanto faz, certo? 2 números com sinais diferentes, o sinal é o do maior. O maior aqui, esquece. Esquece que eu vou acabar confundindo vocês. Quando tem 0, tá? Quando tem 0, pensem no seguinte. Quando eu faço 0, menos ou mais qualquer valor, o 0 não interfere no resultado desse número.
Então, se eu fizer 0 menos 2, isso é equivalente a ter somente o menos 2, tá? Porque 0 mais qualquer número é ele mesmo, 0 menos qualquer número continua a ser ele mesmo. Então, se aparecer 0 menos 2, isso é menos 2. E se aparecer 2 menos 0, isso é igual a 2. Poderia até escrever assim, 2 mais 0 também é igual a 2. Tá? Tanto faz se eu subtrair o 0 ou se eu somar o 0. Acho que isso aqui a gente acaba fazendo até mesmo sem pensar. Não sei se tem alguma regra, mas seria isso. O 0 não interfere na quantidade do meu número, seja somando ou subtraindo. Então, se tem 0 mexendo em alguma coisa, permanece aquela alguma coisa. Se tem alguma coisa sendo somada ou subtraída 0, o resultado permanece o mesmo número que eu tenho. Vamos fazer alguns exemplos, bem simplesinhos, tá? Mas gostaria que vocês tentassem fazer aí. Deixa eu fazer o seguinte. É bem tranquilo essa regra de sinais. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Essa aqui. Eu falei que eu ia fazer um intervalo, acabei não fazendo. Deixa eu perguntar aqui. Vocês conseguem enxergar esses itens aí na tela? Nesse tamanho que tá, Pro, eu não consigo enxergar. Sim, não. Então, pera. Deixa eu virar aqui, dar jeito. E assim. Não mudou nada para nós aqui, Pro. Não? Tá, não. Eu girei a tela aqui. Eu queria fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui, depois eu... E agora? Deu para ver? Agora. Falhou o áudio. Sim. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 5 minutinhos de intervalo, tá? Então, agora são 8h15. Vou fazer 5 minutinhos de intervalo. Enquanto isso, vocês podem pegar uma água, ir no banheiro, fazer alguma coisa. E eu queria que vocês tentassem fazer esses exemplos que estão aí na tela de vocês, tá? 6 continhas aí para a gente poder discutir. Tá bom? Pode ser? Então, agora são 8h15. Às 8h20 a gente volta, tá? Eu vou parar a gravação, mas quando eu voltar, vocês me falam, da gente reinicia, tá? Depois eu junto os 2 vídeos numa coisa só. Então, deixa eu só parar aqui. Deve estar iniciando a gravação daqui a pouquinho. Então, abrir o chat aí sem problemas. Agora tá gravando de novo, tá? Como a colega ali teve problema para acessar, se vocês estiverem abrindo no navegador, talvez no Edge, que é o navegador do Microsoft, funcione melhor, tá? É assim que escreve, Edge, o navegador, eu não sabia também. Nem sabia que esse navegador existia, mas aí, quando você instala o Windows aqui, ele necessariamente aparece lá na tela. Vamos resolver esses exemplinhos? Para quem está pensando assim, nossa, mas aqui são bem simples esses cálculos. Sim, é que a gente tem que começar com o mais simples para depois poder falar de expressão numérica, poder complicar um pouquinho mais as coisas, mas primeiro a gente tem que revisar essas operações básicas aí com números positivos e negativos. Então, vamos lá? Quanto que deu o item A? 1 positivo, né? Então, 1 ou 1 positivo, não precisa colocar o sinal de mais, se você quiser, né? Desde que não gere dúvida, beleza. Então, por enquanto, tudo é fácil, as contas são tranquilinhas. 10 negativo e 3 negativo, deu quanto no total? Sem calculador. Menos 13. Menos 13. Aqui já deu erro. Por quê? A dificuldade do Adriano sempre quando tem os sinais, ele se perde muito. A gente estava discutindo isso agora, de novo. Porque para ele estava somando, então vai ficar mais 13. Ele não visualiza o sinal do negativo, ele tem essa dificuldade. Entendi. Aqui, eu posso escrever isso como uma soma, né? Eu posso escrever que eu estou considerando uma dívida de 10 unidades mais uma dívida de 3 unidades. Isso é equivalente. Por quê? Porque esse sinal de mais fora, com a operação de mais com o sinal de menos, a gente pode reescrever só como um menos, como eu falei antes ali para vocês. Então,
essas duas expressões são equivalentes. E aí, se eu escrevo ela dessa forma que está aqui embaixo, eu vou usar aquela regrinha básica de números. Então, você tem a soma de dois números negativos. Você mantém o sinal dos números, que é o negativo, e soma os valores em módulo. Então, sim, você vai estar somando os valores porque eles têm o mesmo sinal. Só que o sinal desses números é negativo. Então, o resultado vai ser também negativo. Mas é questão de praticar mesmo. Não tem muito o que fazer, assim, porque essas frases, dessas definições, digamos assim, é difícil você visualizar. Tem que fazer exercício para treinar. Não tem. Eu, particularmente, não sou muito fã de ficar decorando, assim, definição e tendo muito decoreba. Eu sou mais de você visualizar a partir de exemplos. Pelo menos comigo funciona melhor, tá? Aí a mesma coisa aqui do item C. Não sei se esse item C estava aparecendo para vocês ali na tela. Quando eu escrevo menos 6 e menos 9, quanto que vai dar o nosso resultado? Menos 15. Mas eu posso visualizar essa operação com esses dois números negativos como sendo o número negativo menos 6, o número negativo menos 9, e eu vou somar esses dois números. Por que eu posso escrever isso? Porque quando eu tenho um mais da operação soma e um menos do número negativo, eu posso escrever isso aqui simplesmente como um único menos ali e visualizar isso como número menos 9. E aí a regra é a mesma. Soma de dois números com sinais iguais, mantém o sinal e soma os números. Como o sinal é negativo, o resultado vai ser menos 15. Tá? Tem que treinar, não tem muito jeito. Mas eu entendo a dúvida aí que você levantou, Alessandra. É porque isso aparece dentro de um contexto de outra coisa, né? Aparece lá na hora que você está resolvendo um negócio de física. Aí bate a dúvida lá, e aí você está preocupado com um contexto maior, e aquilo gera uma dúvida, né? E aí acaba atrapalhando todo o resto. Mas comigo, pelo menos para mim, funciona fazendo exercício. Não tem outra forma, assim, de decorar. É claro que você pode ter um resumo com algumas coisinhas, né? Por exemplo, aí que o colega perguntou. É legal eu ter um resumo com isso aqui, por exemplo. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Então, esse tipo de coisa, sim, vale a pena você ter um resumo ali, uma consulta rápida. Mas para gravar mesmo é exercício. Esses dois, eu não sei se estava aparecendo lá na tela de vocês, mas acho que vocês conseguem fazer aqui de cabeça comigo. Quanto que dá o item D? 4. 4, né? 24 ou 4? Alguém respondeu 24. 4. Dá 4, certo? Ó, 12. Isso aqui é 12 positivo. Menos outro número positivo. Poderia escrever assim, né? Eu estou com a operação de menos. Então, esse menos com esse mais pode ser visto como um único sinal negativo. Ah, o 2 foi sem querer, então tá bom. Poderia escrever, então, como sendo 12. Esse mais com esse menos fica menos. Então, 12 menos 8 é 4. Ou mais 4, se você quiser colocar o sinal aí para gravar. Beleza, 2 foi sem querer. Imaginei que tivesse sido sem querer. Não tem problema. Ai, que legal, dá para fazer isso aqui. 13 negativo com 15 positivo. Dívida de 13, tem dinheiro sobrando. 2 ou 2 positivo, se você quiser escrever o sinal. Deixa eu só mandar o meu celular calar a boca, porque cada mensagem que vocês mandam aqui, ele fica tremendo. Ativar muito. Não sei porque desativou. Que aí ele fica pipoca aqui no computador e o meu celular fica vibrando também. Esse aqui estava na tela de vocês. 100 positivo menos 25. Isso poderia ser escrito assim, se eu quisesse. Tá? Menos mais um número negativo. Quanto que dá isso? 75, né? Então, esse mais e esse menos pode ser resumido em um único sinal de menos. O resultado vai ser 75. Então, aqui é aquele contexto que eu falei para vocês. Tenho números com sinais diferentes. Não posso usar o com, justamente porque você tem um número positivo e um número negativo. Então, tem que verificar qual que é maior. O maior é o positivo. Então, o resultado vai ter sinal positivo, porque é o maior dos números que eu estou operando. O item G, tá quanto?
20 menos 70, menos 50. O item H parece um pouquinho mais difícil, mas a conta tem esse 1 aí para ajudar. 81 mais menos 121. Então, como é que você pode pensar? Bom, esse mais e esse menos, nesse formato, um número, o sinal de mais e um número negativo, eu posso reescrever simplesmente como um menos. Sinais diferentes, fica menos lá. Então, 81 menos 121 dá 40 negativo, né? 40 negativo, isso. O item I. 44. 60. Esses dois juntos, pode falar, Alessandra, desculpa. 65 positivo, eu ia dizer. 65 positivo. Esses dois sinais de menos nesse formato, o menos fora da operação, o menos dentro do número, vai gerar um equivalente a um sinal de mais. Então, 44 mais 21, 65. E essa aqui? Vamos tentar se livrar dos sinais. O 34 continua. Deu 32? Vamos ver. Esse menos de fora da operação com o menos do número pode ser substituído por um sinal de mais. Menos fora, menos dentro, fica mais. 32 negativo ou 32 positivo? Positivo. Positivo? Mas eu fiz negativo aqui. Fez um monte de... É que eu imagino que vocês olham assim, um monte de menos tem que dar menos. Né? Não, Mas tem que ver. Também. Não, na realidade eu fiz assim, eu fiz ali que 66 vai ficar menos com o sinal de menos de fora, vai ficar mais. Fechou? Isso. Menos 34 iria dar positivo, só que na hora eu botei o negativo. É só tipo erro de fazer automático, sabe? Do tipo, vai dar esse número e coloca, não prestou atenção. Sim. Então, positivo, né? 32 positivo. O colega ali que colocou, entendeu por que o sinal deu positivo, Douglas? Aquele menos está naquele esqueminha que eu discuti antes com vocês. Então, tem um menos fora e um menos dentro. Fica positivo. Aí, agora eu vou comparar esses dois números. 64 é o maior, então 64 tem sinal positivo, portanto, o resultado eu já sei que tem sinal positivo. E aí, eu vou subtrair, né? Então, 66 ou 32? Dá 32. Não? Não é professor, é que ali no 66 e 64 é diferente. Tá. Eu copiei errado. Isso. Sim, eu copiei errado. Isso, 66. Obrigado, agora que eu vi. Certo, então 34. Prof. Caiu tudo. Isabela, tu tá aí? Douglas? Tô. Tá. Sim. Então só ficou nós 4 que não caiu? Eu acho que sim. Beleza. Então tá. Então tá bom. Obrigada. De nada. Não é só o Moodle que cai, viu, gente? O Teams também.
Sim. Eu acho que todos são, Pedro, de engenharia civil aqui, exceto eu. Não, eu Tu sou não. contabilidade. Tu é de contabilidade? Tô perdida aqui no meio. Mas tu tá em que ano, Isa? Eu vou começar agora, nesse semestre. Oh, Então vai sofrer um pouco. mas nem é difícil. Acho que sim. Não, o pessoal de contabilidade fala que vocês têm derivada, né? Acho que bem no finalzinho do Aham. semestre. Oi? E aí vocês sofrem pra caramba em derivada. Aí o que vocês têm, acho que é um mês de derivada, nós só temos uma passagem bem alta em civil, assim, meu, a nossa derivada é bem pior que a de vocês de contabilidade. É. Mas vai gostar, é bem de boa. Ela vai gostar de fazer Eu acredito que sim, não é um bicho de 7 cabeças. comunicação e expressão. Comunicação e expressão. Eles têm comunicação e expressão, tá querida. Mas não é no primeiro semestre. Sim, comunicação e expressão no primeiro semestre da contábeis também, junto com software. É primeiro semestre, vocês têm comunicação e expressão? Não sei. Eu não dei uma olhada ainda na Na grade. minha grade. Oh, mas o resto que tá aqui é de civil, né? O Douglas, quem mais? O Pedro Achando que era só eu de civil, velho. e o Gabriel também? Ah, a Natália agora tá fazendo metodologia. MEP? Mas a Natália também é contábil, isso que eu vi aqui em cima. Ah, não, contábeis fazer metodologia é um amor. Não sei eu não sei quem tá dando, né? Não sei quem tá dando. Ah, o Douglas também é de contábeis, primeiro semestre? Ah, tá no lugar de comunicação. Ah, é o Fernando? Ah, vai iniciar. Ah, vocês são tudo fresquinho, que coisa boa, que maravilha. Estão começando a brincadeira. Ó, olha só, vocês estão tudo aqui em Birama, não, né? Estão na cidade de vocês, né? Na verdade, eu moro do lado de Birama, eu sou de Apiúna. Ah, não, mora longe, né? É, sim, muito. Ah, Paloma é de Ibirama, tá fazendo contábeis. Ah, vocês de contábeis para. Quem é que perguntou sobre os créditos? Ah, não lembro. Fui eu. Esse curso dela vale crédito, tá? Tu consegue validar. Consegue validar crédito? Mas só para vocês ficarem sabendo, eu não quero garantir, mas assim, Eu não ouvi qual curso que é. se eu faço civil. Não, mas que vale horas? Esse daqui dela, esse curso dela. Ah, sim, sim. Vale horas? Mas Da Tiane, né? Oi? É o da Tiane aqui, né? É. Todo e qualquer evento que a UDESC fizer que dá certificado online, vale crédito. Entendeu? Pedágio da PAI Sim. pode participar também. Pedágio da PAI, dá crédito. Porque assim, ó, cada crédito, tu tem que trabalhar 18 horas para valer um crédito. Vale só da PAI ou do hospital e deles ali também? Também, tudo que tu fizer de serviço voluntário, tu pede para certificação. É. Tipo assim, ó, se vocês forem, vamos supor, numa escola, falar, sei lá, sobre qualquer coisa, passaram 2 horas lá, pede um certificado. E se for do tema de vocês, aí vocês conseguem puxar. Eu vou, enquanto ela não entra, eu vou ver se eu consigo achar um. Ela já entrou, Tia. Só não tá falando ainda. Eu recebi um negócio da secretaria essa semana que eu precisei ver um negócio sobre os créditos do Henrique, porque ele tinha feito os créditos dele tudo em software e desistiu de software, veio para engenharia civil e tá agora desesperado para fazer os créditos. Deixa eu ver se eu tenho aqui a tabela. Ah, mas é fácil, é top fazer os créditos, é rapidinho.
Ah, vai ter aula com o Vanderlei também. Oi, pessoal, voltei, desculpa. Caiu a internet, mas eu vi que vocês se ocuparam. Vocês já estão se ocupando ainda, né? O que vocês estão falando de crédito? Isso aí. Tá bom. Todo mundo falando sobre a matéria. Não tem nenhum assunto adverso aí sobre Não tem creditação. problema. O importante é vocês se acharem aí. O que era ali dos créditos que a Gabriele perguntou? Marcando um churras. Pois é. Fiquem envergonhados, podem perguntar ali o que vocês estavam falando dos créditos do curso das atividades complementares? Era isso? Calma, vai. O que tiver para fazer de serviço voluntário, pega, faz e pega a certificação. Até se precisar lavar carro e ganhar certificação para fazer acreditação universitária, a gente faz. Ah, tá bom então. Bom, vamos lá então. Ó, eu vou mandar ali para o pessoal no grupo o link que eu ganhei na secretaria essa semana sobre os créditos. Aí vocês dão uma lida naquilo ali e ali vai dizendo quantos créditos cada atividade dá para fazer. E daí tem bastante coisa, tá? Que dá para fazer para arrecadar créditos. Bastante. Bem de boa para fazer. Pode mandar ali então, Alessandra. Que compartilha com o pessoal. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Parece sim, no semestre passado também caiu a conexão. Lembra, Adriana e Alessandra, que deu um apagão aqui em Birama, faltava 5 minutos para acabar a aula. Daí deu um apagão aqui na cidade. Esse já é o terceiro que nós estamos fazendo, né, prof? Tu tá fazendo terceira aula, né? Esse é o terceiro. Fiz um presencial e 2 online. É verdade, vocês dois foram os alunos lá. Pessoal, então a gravação não parou, tá? Porque ela continua gravando aqui direto. Estão me ouvindo aí? Podemos voltar para a gente poder falar de Nossa, o animal dos professores agora ficou gravado. Não tem mais como voltar atrás. Se quiser, querem que eu corte? Eu corto. Claro que não. Tem problema. Não tem problema. Eu corto também. Eu já estou acostumada a fazer vídeo. Então tá. Podemos voltar aqui, pessoal? Não sei se todo mundo está conectado aí ainda. Desculpa, tá? Caiu aqui na internet. Ficou tudo travado. Mas vamos lá, então. Então, a nossa última conta era essa, né? Tinha dado 32. E vamos definir rapidinho para a gente poder fazer exemplo. E aí eu deixar algumas coisas aí para vocês depois. Relembrar aquelas regrinhas de multiplicação e divisão quando a gente está falando de números positivos e negativos, tá? Então, vamos lembrar a partir das regras. Acho que com um exemplo é melhor. Como é que funcionam as regras de multiplicação quando a gente está operando os nossos números inteiros? Então, eu não estou conseguindo dar zoom aqui. Porque ele tinha travado. Então, vamos relembrar através de uns exemplos. Quando a gente está fazendo a operação de multiplicação, nesse contexto aqui, a gente pode representar a multiplicação ou por esse x ou por um pontinho. E essa operação, ela também pode ser omitida se não gerar dúvida dentro do contexto que a gente está trabalhando. Então, como é que funciona a regra de sinal quando a gente está fazendo a multiplicação? Quando eu multiplico dois números que têm o mesmo sinal, o resultado é positivo. Quando eu multiplico dois números que têm sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, para o colega que perguntou antes, vale a mesma coisa daquelas regras de sinais. Se for menos e menos, né? Menos com menos. Se for menos vezes menos, o resultado é mais. Se for mais vezes mais, o resultado é mais. Sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Sinais diferentes, o resultado da nossa multiplicação é negativo. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos supor que eu vou multiplicar dois números positivos. Como eu tenho dois números positivos, o resultado vai ser positivo. Dois números com sinais iguais, o resultado da multiplicação tem sempre sinal positivo. Como esses números são positivos, eu não preciso escrever o 3, o positivo do 3 e o positivo do 5. Se quiser, não tem problema, mas não é necessário. 3 vezes 5 igual a 15. Essa operação que está aqui, eu poderia escrever ela dessa forma também, ó. Mais 3 vezes mais 5.
Na expressão de cima, eu estou omitindo o sinal de mais do 3 e o sinal de mais do 5 para ficar mais resumido. Mas eu posso escrever a partir dos sinais. Aí a minha pergunta para vocês é o seguinte. Essas duas formas de escrever são equivalentes. Agora eu pergunto o seguinte. Eu posso omitir o sinal de multiplicação em alguma delas? O que vocês acham? Eu escrevi aqui em cima, escrevi em cima, só que eu não botei o ponto nem o vezes da multiplicação. Então, essas duas formas que estão circuladas aí. Tem que ser no dos parentes, porque aqui do lado do K vai dizer que é 35. Vocês concordam com a colega? Sim. Eu posso omitir, mas desde que seja com aquele parênteses, porque senão, tudo bem, você pode saber na sua cabeça que é 3 vezes 5, mas a chance, isso está ambíguo. Então, quando eu digo que não gera ambiguidade, não tem que gerar ambiguidade para ninguém, não é só na sua cabeça, tá bom? Lembra que o professor vai corrigir a sua atividade, vai ter outra pessoa analisando aquela sua conta. Então, sim, eu posso escrever essa conta omitindo o sinal de menos, nesse caso aqui, tá? Onde eu tenho esses parênteses. Então, isso aqui não gera dúvida, porque a gente subentende que no meio desses dois números tem um sinal de multiplicação. Mas, se quiser, né, por garantia, coloca lá o pontinho para não ter nenhum tipo de problema. Se eu tenho dois números que são negativos, o resultado da minha multiplicação vai ser positivo. Então, 4 negativo e 3 negativo, o resultado vai ser positivo. 12 unidades. 4 vezes 3 é igual a 12. Minha pergunta para vocês. Aqui, eu posso omitir os parênteses? O que vocês acham? Não. Não. Não, porque não pode ficar estranho, dois né? sinais juntos. Poder pode até, mas fica muito esquisito isso aqui, tá? Por quê? Porque os alunos, às vezes, o menos fica assim, ó. Tem alguns casos, tá? E aí você escreve assim, um ponto e um menos. Qual deles é a multiplicação? Qual deles é o menos? Isso é 2 pontos? O que significa isso? Então, fica muita dúvida, porque nem sempre esse menos está declarado assim, um traço compridinho, né? Na hora da pressa ali, sai uns negócios meio esquisito. Então, pode gerar algum tipo de ambiguidade. Então, nesse caso, não é aconselhável omitir os parênteses. Por isso que eu coloquei o parênteses. Eu poderia omitir, sim, tá? O do menos 4. Isso aqui tá ok. Então, eu posso fazer desse jeito sem problema nenhum. E nessa forma que está escrita, eu poderia, inclusive, omitir o sinal de multiplicação. Então, poderia vir escrito assim. Por que eu estou tentando mostrar outras notações para vocês? Para que vocês consigam identificar isso na hora que isso aparecer dentro de uma conta. Então, essa operação, ou essas são 3 formas de escrever a mesma coisa, tá? Desde que não gere ambiguidade, você pode omitir algumas coisas. Por via das dúvidas, coloca o parênteses e coloca o sinal. Você nunca vai errar porque você colocou um sinal a mais ou um parênteses a mais. É mais provável errar por falta desses elementos. Quando eu estou multiplicando dois números com sinais diferentes, um mais e um menos, ou um menos e um mais, o sinal é negativo. Então, é a mesma regra ali que a gente tinha usado antes, quando a gente tinha dois sinais, um do ladinho do outro. Por exemplo, aqui, 4 que multiplica menos 3 é 12 negativo, porque aqui eu estou omitindo, mas esse 4 é equivalente a 4 positivo. Eu posso omitir o sinal ali daquele 4. 7 negativo com 3 positivo, tem sinais diferentes, é uma operação de multiplicação. Ali no meio desses dois números, o resultado tem sinal negativo, e aí faz a conta 7 vezes 3, 21 negativo. Nesse caso, também poderia omitir o sinal de multiplicação. Então, poderia vir escrito assim, sem problema nenhum. Isso significa 7 negativo multiplicado por 3 positivo. Tá? Então, pode aparecer nesses contextos assim. Oi, pode falar. Isabela? Nesse caso aqui, eu posso tirar o positivo e deixar ele dentro do parênteses, ou eu tenho que botar o positivo? Você diz assim. Assim. Isso, mas dentro do parênteses. Pode. Também tá certo.
Tá certo, né? Tá certo também. Tá certo também. Ah, tá. Porque Não, o só pra número me é tirar a dúvida. positivo. Oi, desculpa? Sim. Não, só pra me tirar a dúvida mesmo. Não, pode perguntar. A ideia é essa. Sim, pode omitir o parênteses. Pode tirar o mais, porque o mais dentro do parênteses é o sinal do número. Então, pode omitir. Inclusive, pode omitir esse segundo parênteses, porque o número é positivo. Geralmente, quando o número é positivo, a gente consegue omitir o parênteses. Então, isso aqui seria a mesma coisa que menos 7, menos 3. Assim também, ó. Uhum. Tá? Então, pode tirar Entendi. o sinal ali, porque é positivo, tá? Então, várias formas diferentes que podem aparecer aí durante os exercícios de vocês. Bom, Tá. as regras de divisão são exatamente as mesmas. Então, se a gente tem dois números com o mesmo sinal dividindo, o resultado é positivo. Se a gente tem dois números com sinais diferentes dividindo, o resultado é negativo. Então, a mesma regra de sinal de antes, né? Seja na multiplicação, seja na divisão, quando a gente tem o sinal da operação mais ou menos e o sinal do número mais ou menos ali dentro do parênteses. Então, aqui tem alguns exemplos. 15 dividido por 5 é 3. Aqui a gente vai lembrar que esse dividido pode ser escrito muitas vezes para a gente como uma fração. A gente vai falar de fração na aula de amanhã, na conversa de amanhã. Então, também posso escrever assim. 15 dividido por 5. Significa que o 5 está na parte de baixo da minha fração. 24 negativo dividido por 3 negativo. Dois números negativos, mesmo sinal. O resultado, portanto, é positivo. 24 dividido por 3 é 8. 3 vezes 8 é 24, então 24 dividido por 3 é 8. 21 dividido por menos 3. Não estou colocando o sinal do 21, mas é equivalente a esse sinal ser positivo. Então, 21 positivo dividido por 3 negativo, sinais diferentes, o resultado é negativo. 21 dividido por 3 é 7, porque 3 vezes 7 é 21. A mesma coisa aqui quando eu tenho um negativo no primeiro número, né? 48 negativo dividido por mais 8 é igual a menos 6, porque o 48 é negativo e o 8 é positivo. A pergunta da colega eu perdi a conversa ali. Para não gastar caneta, não escrever os símbolos todos, né? O mais ali. A pergunta da colega antes, aqui eu também poderia omitir, ó. Poderia fazer só assim, ó. Não tem necessidade de eu escrever esse mais 8 dentro do parênteses, mas se quiser para separar o sinal do número ali certinho também tá valendo. Então, esse 8 sem sinal é porque é um número positivo que eu estou escolhendo omitir o sinal da minha operação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar para vocês, a partir dessas regrinhas aí de sinal, 10 exemplinhos também bem simples, tá? Que a gente vai começar a aula de amanhã fazendo esses exemplos. Podemos combinar assim? Então, eu vou deixar aqui nessas notas de aula. Terminando a aula, eu já coloco lá no meu site, tá? Para vocês poderem pegar lá no site. E aí, vocês fazem esses 10 exemplinhos para a nossa conversa de amanhã. Quem já entrou no meu site, às vezes, quando você entrar no site, tem que apertar F5 para o site atualizar, tá? Porque, às vezes, ele guarda o cache do último acesso que ainda não está com o material atualizado. Então, eu vou deixar esse exemplo aqui. Para encerrar a nossa conversa de hoje, eu só queria falar com relação a o que a gente faz quando a gente tem divisão por zero, tá? Que é um assunto assim, que geralmente os alunos têm bastante dúvida. Então, aqui com essas observações, só para a gente falar. Então, a gente falou de divisão e multiplicação de números positivos e negativos. O que acontece quando eu estou dividindo por zero, tá? O que acontece com a minha divisão? Então, a primeira observação com relação ao zero é a seguinte. Quando eu faço 0 vezes qualquer número que eu quiser, para todo A número, para todo A, eu vou colocar aqui pertencente aos inteiros, tá? O resultado disso é sempre zero. Esse símbolo, para quem não conhece, esse azinho virado, significa para todo. Então, 0 vezes qualquer número que eu quiser, independente de que número seja esse. Aqui eu coloquei só números inteiros, mas pode ser qualquer número que vier à sua cabeça aí,
Para quem sabe números complexos, pode ser qualquer número. 0 vezes qualquer número é sempre 0, tá? Isso é definição, não vamos tentar explicar por que isso é 0. Isso é definição. 0 vezes qualquer número é sempre 0. Seja 0 à direita, vamos dizer assim, ou 0 à esquerda. Então, se você tiver qualquer número vezes 0 assim, tá? Na ordem trocada, o resultado também vai ser 0. Então, sabendo que 0 vezes qualquer número é sempre 0, o que significa dividir por 0 quando a gente está no contexto de uma divisão? Aí que a gente tem que tomar cuidado, e esse é um dos erros que acontece, seja lá em física, em química, na hora que aparece o tal do 0 lá dentro de algum contexto. Primeira coisa, eu posso dividir 0 por qualquer número. Isso significa que 0 dividido por 5, por exemplo, é igual a 0. Então, 0 dividido por 5. São duas formas de escrever, assim ou assim. Esse resultado é 0 se eu dividir o número 0 por qualquer coisa. Então, se eu tiver 0 dividido por A, é sempre 0 para todo A que eu quiser. Para todo A inteiro. O que significa esse asterisco aqui mesmo? O 0 está excluído. O 0 está excluído. Então, eu posso fazer 0 dividido por qualquer número. Vamos pensar assim, ó, você tem R$0. Você quer dividir a sua fortuna de R$0 para 10 pessoas. Cada pessoa vai receber R$0. Então, você pegou o seu total e dividiu em uma quantidade de partes. Essa quantidade de partes é um número maior do que 0. 1, 2, 3, 5, 9, o número que você quiser. O resultado vai ser sempre 0. Então, 0 na parte de cima da fração, a gente costuma dizer assim, pode. O resultado é sempre 0, desde que eu esteja dividindo por um número que é diferente de 0. Esse número que eu chamei de A é diferente de 0. Porém, o 0 não pode aparecer na parte de baixo de uma fração. Nunca. Sabe por quê? Vamos supor assim. Suponha que você faz 5 dividido por 0. Vamos supor que daria para fazer essa conta, tá? E 5 dividido por 0 é um número. Mas é um número, existe, eu posso fazer essa conta. Então, eu vou dizer que ele é um número A. 5 dividido por 0, vamos supor que isso fosse um certo número A. Se isso fosse verdade, eu sei que esse 0 está dividindo. E quando eu tenho uma igualdade, uma equação, se tem um carinha que está dividindo de um lado, quando ele troca de lado numa equação, numa igualdade, ele tem que trocar de operação a operação equivalente. Então, o 0 que está dividindo vai passar para o outro lado fazendo o quê? Vocês lembram? A divisão de um lado representa uma multiplicação do outro lado da minha igualdade. Então, vai ficar A vezes 0. Essas duas coisas são equivalentes. Se eu pudesse dividir um número, aqui que eu coloquei 5. Se eu pudesse dividir 5 por 0 e esse número fosse um resultado, um número qualquer, que eu ainda não sei qual é, mas vamos supor que esse número exista, isso é equivalente a dizer que 5 vezes esse número é igual a 0. Mas, quanto que é qualquer coisa vezes 0? Independente do que for essa qualquer coisa. 0. 0. Aí eu chego nisso aqui. 5 é igual a 0, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Não é verdade que 5 é igual a 0. Então, se você colocar que essa divisão vale 1, isso significa dizer que 5 é igual a 0. Se você disser que é 2, 5 é igual a 0. 3, o número que você quiser colocar ali no lugar do A, você vai chegar no que a gente chama em matemática de absurdo. Isso que eu acabei de fazer aqui é uma prova por absurdo. Eu supus uma coisa que não pode acontecer, que não é verdade. Isso me conduziu a um resultado que na matemática é absurdo. 5 não é igual a 0, isso é falso, tá? Então, a gente não pode dividir por 0. Eu não posso fazer 0 estar na parte de baixo da minha fração. Eu posso sim fazer com que o 0 esteja na parte de cima, tudo bem, sem problemas, desde que a parte de baixo não seja 0. Porém, eu não posso
dividir por 0. Então, a gente diz que, e aí eu encerro a nossa conversinha aqui, rapidinho, 5 minutinhos. Eu digo que 5 dividido por 0 é impossível. Ou eu posso dizer que não existe. Em termos matemáticos, não existe, é esse símbolo aqui, ó. É esse E cortadinho, tá? Então, tomem cuidado com isso, porque isso é um erro que acontece muito. Façam aí um asterisco nas anotações de vocês. Não pode dividir por 0, tá? Até coloque em vermelho. Tudo que tá vermelho nas minhas notas de aula é porque, assim, presta atenção nisso, que isso dá problema, tá? Então, não pode dividir por 0. Isso é um erro muito comum. Eu vejo os alunos, chegou lá na hora de fazer a conta, apareceu uma divisão por 0. Aí escreve que 5 dividido por 0 é 1, escreve que é 0, escreve que é 5, tá? Não existe, não pode dividir por 0. Aí a minha pergunta para vocês, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Bom, 0 em cima, tudo bem. 0 embaixo, não pode. E o que acontece se tiver um 0 em cima e um 0 embaixo? Tá no caso do que não pode ou tá no caso do que pode? Eu diria que pode e vai ficar 0. Aí é que tá. Alguém lembra como é que a gente chama quando é 0 dividido por 0? Conjunto vazio. Alguém falou ali. A gente chama isso de indeterminação. Na verdade, o 0 dividido por 0 não tá nem no caso do não pode, nem no caso do pode. Isso não significa que pode, não significa que não pode. É indeterminado em termos matemáticos. Por que a gente chama isso de indeterminação? Vou fazer a mesma prova de antes. Vamos supor, então suponha, que 0 dividido por 0 seja igual ao número A. Vou mudar de letra. Seja igual ao número T de Tiane em minha homenagem. Se isso fosse verdade, significaria que esse 0 que está aqui dividindo é equivalente a passar ele para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 0 é igual a 0 vezes o t. Só que a gente viu antes que qualquer número multiplicado por 0, seja esse t, que número que vocês quiserem colocar ali, tá? Tanto faz, isso aqui é sempre igual a 0. Então, eu chego nessa equação, 0 igual a 0. 0 igual a 0 é verdadeiro. Isso é verdade. Não tem nenhum absurdo eu dizer que 0 é igual a 0. Sim, a igualdade é uma balança. Se eu colocar 0 de um lado, 0 do outro, sim, essas duas coisas são iguais, tá? Então, por que a gente chama isso de determinação? Justamente porque essa expressão, 0 dividido por 0, poderia ser verdade para qualquer número t que você quisesse. Então, eu não posso dizer que isso é 1 porque é indeterminado. Eu não posso dizer que é 2 porque é indeterminado. Não, eu não consigo dizer quem é esse número. Então, não é que vocês tenham a liberdade de escolher o número que vocês quiserem. Não é isso. Mas esse 0 dividido por 0, dependendo do contexto, não vai gerar problema na nossa conta. Por exemplo, quem fez aí geometria analítica comigo, lembra que isso aparecia quando a gente comparava vetores e tudo bem, o 0 sobre 0 não gerava um problema. Ele deixava a gente verificar as outras entradas do nosso vetor. Então, com relação à divisão, era isso que eu queria comentar nessa nossa aula de hoje, a gente tem aquelas regrinhas de sinal, quando for soma ou subtração, quando for multiplicação e divisão, mas o asterisco, assim, a parte mais importante da aula de hoje, digamos assim, é vocês lembrarem desse slide aqui. Pode dividir 0 por qualquer número. Então, 0 na parte de cima, beleza. 0 na parte de baixo, não pode. Isso não existe. Não dá para fazer essa conta. Não é nenhum número. Não dá para fazer esse cálculo. Se tiver 0 dividido por 0, isso é indeterminado. Aí, dependendo do contexto, a gente pode manipular. Esse 0 sobre 0 não vai criar problemas para a gente. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esses 10 cálculos aqui envolvendo multiplicação e divisão ali no site, já coloco lá assim que terminar, tá? E aí amanhã, logo que começa, a gente corrige esses exercícios e a gente vai falar na aula de amanhã de expressões numéricas. Alguém lembra o que é expressão numérica? Expressão numérica é quando a gente pega todas essas 4 contas juntas e resolve tudo ao mesmo tempo. O que a gente vai precisar lembrar? Das regras de sinal que a gente viu hoje, tá? Então, a minha sugestão é, se você ficou na dúvida dessas regrinhas,
pega o material e tenta, para antes da aula de amanhã, dar uma olhada nisso. Aquela lista que tem no meu site também tem mais alguns exemplos dessa parte de regra de sinal, tá? Para vocês poderem testar. Então, obrigado pela presença. Desculpa aí a minha queda de antes. Eu vou parar a gravação aqui.